Bom dia, galera, com mais um vídeo aí da TV Treinamento Funcional Personalizado. Vou vir com um tema que incomoda bastante as pessoas aí, que é a dor lombar. Bom, vamos entender algumas coisinhas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas têm ou terão dores lombares. Essa dor lombar, se a gente não registrar ela como uma hérnia de disco, alguma coisa do tipo, muitas vezes é um processo bem facilzinho de ser revertido. Com uma atividade física bem orientada aí, o indivíduo passa a não ter mais esse problema. Tá ok? E geralmente essas dores acontecem por falta de movimento, por falta de atividade, ou por causa de alguma atividade no trabalho que gera um estresse nessa região. Então, tirando aquele caso de hérnia de disco, essa dor pode ser revertida de fácil modo com o seu treinamento. No nosso caso aqui no treinamento funcional, para nós é um processo bem simples e para a gente estar trabalhando. 2 pontos a gente precisa entender aí. Primeiro a gente precisa entender o que é core. O core é um conjunto de músculos que estabiliza a sua coluna vertebral. São 29 pares de músculos. Aqueles músculos mais profundos e alguns músculos um pouquinho mais externos. Nossa preocupação aqui vai ficar com os músculos mais profundos. Mas só para você ter uma noção aí, o core, os músculos que fazem parte dele, multifíndios, abdômen transverso, são 2 que a gente vai conversar daqui a pouco. Os 6 gominhos do abdômen aqui, aquela parte externa, oblíquo interno, quadrado lombar, glúteo, músculos adutores, abdutores, músculos posturais. Isso tudo é o conjunto de músculos que a gente chama de core, o centro de estabilização do corpo. Tudo quanto é movimento que a gente começa, ele precisa de uma estabilização para você ter eficácia nesse movimento e proteger a sua coluna. E quando o movimento parte sem estabilização, você põe em risco algumas estruturas da sua coluna, que logo pode acarretar em lesõezinhas, algumas mais graves como hérnia de disco, ou outras mais simples que são essas dores lombares. Vamos entender um pouquinho esse lado mais simples aí. No próximo vídeo a gente conversa aí sobre a hérnia de disco. Então vamos lá. Quando você faz seu movimento, a gente tem 2 músculos responsáveis por uma estabilização antes desse movimento começar, que são o multifíndios e o transverso do abdômen. 2 músculos que a gente não consegue enxergar, estão abaixo daqueles 6 gominhos. Então os multifíndios, eles ficam nas laterais da sua coluna, como se fossem 2 barras, ok? Sua coluna no meio, multifíndios passando do lado da sua coluna. E o transverso do abdômen, como se fosse uma cinta abdominal. Esse músculo, antes de você realizar a atividade, ele já tem que estar contraindo. Ele contrai milésimos de segundo antes de você fazer a força. Para quê? Para gerar estabilização na sua coluna. Ela está protegida, e aí sim os outros grupos começam a trabalhar também para coordenar essa estabilização. Esses 2 músculos, então, eles são músculos estabilizadores locais. Eles começam a gerar estabilização milésimos de segundo antes. Indivíduos com dores lombares, galera, muitas vezes tem esses músculos muito pouco trabalhados, muito pouco resistentes, ou também tem um probleminha que no momento que você vai fazer a atividade, esse músculo ele não se ativa milésimos de segundo antes. Ele se ativa em sincronia com os outros músculos que são os estabilizadores globais, que são esses músculos que a gente consegue pelo menos apalpar. Os quadradinhos do abdômen, a lateral do abdômen, glúteo, quadrado lombar, adutor, abdutor, tá ok? Então nesse momento que eles fazem essa contração de estabilização simultânea, você começa o movimento sem a proteção da coluna. E fazer isso 1 vez, 2 vezes, talvez não aconteça nada.
Mas você fazendo isso repetidas vezes, pode acontecer alguma coisa assim que gera esse distúrbiozinho aí no seu corpo e causa esse desconforto. Tá ok? Pessoas que trabalham muito tempo sentado, pessoas que trabalham muito tempo carregando caixas e não praticam atividade física regular, ou pelo menos uma atividade física de prevenção, pode ter esses problemas, entra naqueles 80%. E para nós treinamento funcional, a gente sempre pensa antes em treinar o indivíduo para ter uma boa estabilização, para ter uma boa proteção da coluna, para depois começar o movimento. Então pra gente é muito fácil, porque a gente começa a trabalhar em exercícios isométricos, ou alguns exercícios de equilíbrio, tá ok? Alguns alongamentos dinâmicos, a gente ensina para vocês como fazer a respiração correta antes de você estar executando um exercício, para você aprender a acionar esse músculo de forma voluntária e depois sim começar a fazer a força. Então a mensagem que fica, galera, dor lombar com excesso, tirando aquela patologia de hérnia de disco, pode ser que o seu probleminha seja muito fácil de resolver. Alongamento, exercícios de estabilização para o core, é muito provável que você vai ficar sem essa dor lombar. Tá ok? Próximo post aí a gente vai conversar aí com uma fisioterapeuta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre hérnia de disco. Tá ok? Um grande abraço, dá uma olhadinha certinho nesses treinos aí e começa a pensar em exercícios de estabilização, tá? Que vai te levar a grandes benefícios. Uma coluna mais forte, mais protegida, você consegue colocar mais carga nas costas para fazer agachamento, consegue ter uma qualidade de vida melhor nos seus movimentos, você consegue viver melhor, tá ok? Atividade física não é só estética, né? Atividade física é também ter a qualidade de vida para você poder brincar com seu filho, curtir a sua balada por mais tempo, poder pegar seu carro e viajar por mais tempo e você não ficar parando porque está sentindo dores, esses desconfortos aí que a vida moderna traz pra gente. Essa é a mensagem então, dor lombar, tirando outros fatores, de repente até facinho da gente estar cuidando dela aí, tá ok? Converse com o seu professor certinho sobre o seu treino e vamos pensar mais nisso aí com carinho. Grande abraço, tamo junto, até mais.